Olá, estamos iniciando mais um Zé Café Podcast. E sempre na mesma linha que eu repito sempre, você deve estar cheio de mim, com informação de qualidade. E assista o vídeo até o final. Porque às vezes a cereja do bolo, e muitas vezes está lá, está no fim do vídeo. É onde o convidado se despede, faz algum comentário que eu deixei de fazer e dá aquele insight que está faltando, que vocês perderam, porque pararam num pedaço, não foram até o fim do vídeo. Curtam, compartilhem, ativem as notificações, porque isso é bom para mim, é bom para vocês, e vocês sempre vão encontrar aqui informação de qualidade. E o assunto hoje diz respeito a todos os brasileiros. Não dá para não dizer que não é. Que é a área de investimentos. Como vocês sabem, eu já tenho um nicho aqui de INSS, o nicho do Zé Café Saúde, e eu agora estou já quase pensando em abrir Zé Café Investimentos. Nós vamos conversar aqui hoje com o Carlos Ciandella, que é credenciado da corretora XP, e ele vai se apresentar agora para vocês. Carlos, por favor, faz um resumo, um release de você. Vamos lá. Bom, eu sou sócio da Verso Investimentos, que é um dos maiores escritórios credenciados da XP. Tá? A Verso hoje está dentro do A20 da XP. Que seria esse A20? De 500 escritórios, a gente está entre os 20 melhores que entrega rentabilidade acima do CDI. Então, o nosso trabalho, além de falar de investimentos, hoje é de uma assessoria patrimonial. A gente traz clareza para o nosso cliente do que ele precisa ali. Então, esse tem sido a nossa construção de trabalho. Bom, é isso. Legal, cara. É interessante, porque vocês trabalham em parceria com a XP. Hoje, em que posição do ranking ela está como empresa de investimento? Alto, né? Top 1. Top 1, né? Top 1. Tá. A XP já tem uma boa história no Brasil, eu respeito a história da XP. Mas tem um probleminha atrás disso tudo. O brasileiro não investe. Por que o brasileiro não investe? Por que o brasileiro só fica em poupança, CDB, CDI? O que está acontecendo? Tudo começa na mentalidade. Tudo começa, tipo assim, para você começar a querer investir, você tem que querer melhorar de vida. Isso é uma coisa que não é empregada diretamente às pessoas. Isso é uma coisa que é ensinada. Então, se você não recebe educação financeira na escola, como que você vai ter um incentivo de poupar? Se você não tem noção, pra gente aqui é fácil entender que o INSS é uma conta que não fecha. Não. Tá com rombo absurdo. Mas, para quem não tem o nível de consciência que a gente tem, às vezes a pessoa acha que a conta fecha. Não fecha. Então, você tem que primeiro conscientizar as pessoas para você conseguir fornecer esse tipo de informação de investimentos. Você tem que trazer a importância de investimento. Porque quando você vai falar de investimento para uma pessoa que não investe, a pessoa acha que isso é só para uma classe elitizada. Aproveitando o que você falou, desculpe de interromper, para não perder o insight. Precisa ser rico para investir? Não. Eu estou falando de investir já em ações, outros tipos de papel. Porque o brasileiro tem uma cultura daqueles cofrinhos, que ele põe moedinha lá dentro, não sei o quê, papapá, e todo aquele dinheirinho que está lá, todo dia está perdendo valor. Está lá dentro, né? O cofrinho, o porquinho, aquelas coisas todas. Então, assim, para investir, precisa ter muito dinheiro? Não precisa ter muito dinheiro, a única coisa que você precisa ter é força de vontade e uma disciplina para você investir todo mês. Então, você pega ali seus... Por exemplo, em fundos imobiliários, que é você investir em imóveis através do mercado financeiro. Okay. Que é uma coisa que você já conhece, imóveis, né? Eu acho que todo mundo já ouviu falar assim, quem compra a terra não erra. E é isso, você consegue investir a partir de R$9. Então é totalmente acessível e democrático. Aí você fala assim, nossa, eu preciso... Como que eu faço isso? Eu chego num banco, eu tenho que abrir um... Não, é aplicativo, muito fácil, muito simples. Em 30 minutos você abriu sua conta, você já consegue fazer um investimento, entendeu? Então, assim, eu tenho críticas, porque isso já aconteceu comigo. O gerente de banco é um bom orientador de investimento? Olha... Sendo sincero. Eu vou ser bem sincero. Tem que ser mesmo. Na maior parte das vezes, não. Ele é um vendedor? Ele é um vendedor, ele tá ali para bater a cota, né? Tá ali para bater a cota do banco e muitas vezes ele não é entendedor de investimento, ele não é especialista de investimento. As próprias certificações não cobram isso para ele ingressar num banco. Tá? Então ele não é um especialista de investimento. Ele só está repassando os produtos do banco, que em grande parte a gente conhece que... Então, porque eu não posso negar minha ignorância nesse assunto, porque
Eu já vivi várias situações de investimento e mais para trás da minha longa jornada, eu já recebi, ainda recebo indicações de banco, né, para comprar CDB que está pagando. Invista aqui, você ganha 125% de CDB, rende mais que a poupança, tesouro direto. Vamos lá. Vamos pegar uma massa da população que esteja disposta a entrar neste assunto. Tem algum caminho de entrada? Começa na poupança? Não. Vai para o tesouro direto? Não. Vai para o CDB? Vai direto para ações? Vai para a criptomoeda? O que você acha? Para você iniciar, a primeira coisa você tem que ter um objetivo. Sim. Porque senão você vai parar. Não importa qual classe de ativo seja. Não importa se é ação, se é fundo imobiliário. Não importa o que seja. Você tem que ter um objetivo. Você está investindo para quê? Porque quando a gente fala assim, eu estou investindo para comprar meu primeiro imóvel, é totalmente diferente o tipo de aplicação que eu vou fazer. Eu estou investindo para minha aposentadoria. Aí tudo bem, a gente começa a entender qual é o seu objetivo, qual que é o prazo, qual que é o aporte, aonde você quer chegar. Entendeu? Eu quero chegar, eu estou investindo para ter uma renda futura. Porque eu não acredito que no INSS. A pessoa já saiu daquela quebra, daquele padrão que ela não acredita no sistema e agora ela está fazendo por conta própria os próprios investimentos. E ela entendeu que o objetivo dela principal é ela atingir a aposentadoria. Aí você precisa de um prazo, estipular um prazo para isso e o tipo de renda que você quer. Você pode começar com a renda fixa, porque a renda fixa é excelente. Quando a gente pega o CDI, tá? O CDI é o que remunera o CDB, a caixinha, tá bom, pessoal? E o CDI ele é acima do Ibovespa. O que é o Ibovespa? O Ibovespa é o principal índice onde estão as ações do Brasil, as grandes empresas, Petrobras, você tem ali Banco do Brasil. Então o CDI ele já remunera melhor do que a cesta de ativos do Ibovespa, entendeu? Então você consegue ter uma rentabilidade muito superior. A gente está falando de uma rentabilidade média aí de 11%. 11% ao ano, a gente está falando que seu dinheiro vai dobrar em 6 anos. Então vamos lá, você entrou agora numa informação que é interessante. Nós temos a Bolsa propriamente dita. Você tem lá uma corretora, no caso a XP, que nós estamos tratando da XP hoje, que é a empresa que você está credenciado. Eu posso usar a XP como uma corretora onde eu vou lá e compro e vendo ações, não sei o que, papá. Ou posso só investir em CDI. Exato. Para quem está iniciando. Para quem está iniciando. Como é que chega ao CDI? É através de quem? Da corretora? Através da corretora. Todos os bancos hoje a gente fala que são bancos múltiplos, né? A maior parte dos bancos. Então você tem a parte de banco de crédito, que é o banco que te fornece conta corrente, cartão de crédito, e você tem o banco de investimentos, que ele é próprio para isso. A maior parte dos bancos tradicionais, eles são os dois, são bancos múltiplos. Então, no seu próprio banco, você já consegue fazer um investimento via CDB, você já consegue iniciar. Você sai de uma classe que é poupança, você entra lá, renda fixa, CDB. O que é CDB? Você está emprestando dinheiro para o banco para receber a taxa aí básica de juros da economia e, como eu falei, a média é 11%. É o que você precisa saber. Você não precisa ficar sabendo, se a taxa de juros vai ser, sei lá quanto no ano que vem. Não, você tem que saber que a média é 11%, você vai dobrar capital dentro de 6 meses. Vamos colocar números em exemplo. Se eu depositar R$100 todos os meses no CDI, sem correção, eu vou ter R$1.200 no 12º mês. Se continuar persistindo, eu vou ter 2.400 no segundo ano. Se eu persistir mais um ano, eu vou ter 3.600. Tudo isso sem nenhuma correção. Você está me levando a seguinte pergunta. Esse 1.000 que eu comecei aqui, 100 aqui, que chegou no último 100 que eu fiz 3 anos depois, esses 3.600 vão estar valendo 3 vezes? Mais ou menos? O em 6 anos? Em 3 anos. Em 3 anos? Quanto? 1.200 cada mês. Quanto? São 12 de 100, 12 de 100, 12 de 100. A ideia é que ele vai dobrar dentro de 6 anos, entendeu? 6 anos. Exato. Tá. Então, assim, se ele parar no 3º ano, daqui 6 anos isso vai estar dobrado? Não, eu digo o aporte inicial. Então, imagina, R$100.000, ele investiu, ele parou. Ele não coloca mais nenhum centavo. Em 6 anos isso. Vai estar R$200.000. É isso. Entendi. Então, assim, existe... Você diria que, para o iniciante, é melhor ele entrar para o CDI em vez de entrar no ramo de ações? Sim, porque ele não entende o princípio da volatilidade. Ele não entende que a ação... Caiu, né? Caiu, ele fica com medo, ele olha o aplicativo, meu Deus, estou perdendo dinheiro, era melhor ter apostado na Mega Sena. Vai que, né? Vai que. Então, ele não entende esse princípio. Então, para quem está iniciando investimentos, começar pela renda fixa
É uma maravilha. E a nossa renda fixa, para quem é empresário é ruim, né? Quando a gente vê um juros alto, porque a gente sente na pele. Mas para quem é investidor, é uma maravilha. A gente, quando desconta o IPCA, que muita gente não entende que é IPCA, mas é o aumento generalizado dos preços, tá? É um índice. É só você... um índice que corrige muitas coisas, né? Exato. E você desconta, a gente tem o maior juro real do mundo. O que é juro real? Você descontou a inflação, o que eu estou ganhando de verdade? O CDI é o maior do mundo, entendeu? A gente pode pegar todos os países, o Brasil está em primeiro. Então ele está te remunerando, em termos reais, muito maior do que os Estados Unidos, muito maior do que qualquer outro tipo de país. Então, para quem está iniciando, já está iniciando num bom investimento. Eu não estou dizendo que ele precisa parar ali, tipo, então é isso, eu só vou investir em renda fixa? Não. Mas para quem está iniciando é um excelente caminho. Legal. Quer dizer, então, eu estou partindo dessa linha do seguinte. Onde você não colocaria seu dinheiro se você nunca tivesse aplicado na vida, para começar? Vamos queimar aí meia dúzia de investimentos. Queimar. Eu não colocaria meu dinheiro em qualquer promessa de rentabilidade rápida. Ok. De curto prazo. Não colocaria meu dinheiro. Não colocaria meu dinheiro numa coisa que não é sólida, que você não é um ativo real, entendeu? Por exemplo, ações são ativos reais. Você sabe que tem uma empresa, você sabe que tem um... Tem um relatório. Exato, tem ali. É uma empresa que está gerando, tem gente que trabalha nessa empresa, no fundo imobiliário é um imóvel, um fundo de shopping, por exemplo. Tem um shopping ali, qual que é a chance do meu patrimônio a zero? Aquele shopping implodir, cair no chão. Okay. Então, você tem um ativo real. O que são os títulos de renda fixa, né? O CDB que a gente está falando, a caixinha da Nubank que você em casa investe. Eles são... é um contrato que você está emprestando dinheiro para o banco e o banco tem que te devolver um dinheiro. É sólido. Agora, quando você fala assim, eu vou investir no tigrinho, que não é nem investimento... Não. Pelo amor de Deus, brasileiro, não joguem. Dinheiro não é jogo e dinheiro não aceita desaforo. É impressionante como hoje tem as bets, né? Mas eu queria espremer você um pouquinho sobre aquela história assim, alguém vai ficar rico com poupança? Poupança não. Não. Alguém vai ficar rico com o CDB? Não. Não, né? Cofrinho deixa alguém rico? Não. Eu posso te falar, Zé, como que eu sei que uma pessoa vai ficar rica? Lógico, é isso que a gente quer aprender. Não é quanto que ela ganha, não é qual posição da empresa ela tá, não é qual o faturamento da empresa dela. Você consegue descobrir se uma pessoa vai ficar rica fazendo uma pergunta para ela. Uhum. Se ela gosta mais de dinheiro do que de gastar. Se ela gosta de mais guardar dinheiro do que gastar. Quando você faz essa pergunta, você entende que aquela pessoa vai ser próspera. Não importa a posição que ela tá. A gente tem uma cliente na Verso que é faxineira. E hoje ela tem mais de 300 mil reais. Então vamos lá. A pergunta de $1 milhão. Vocês gostam de gastar ou de guardar? Ele já deu a resposta aqui. Tem uma faxineira lá que deve ganhar um salário mínimo, um pouco mais que isso. E já tem 300 mil reais guardados. E ela vai se aposentar pelo INSS. Eu não sei quanto ela contribui do INSS. Se ela contribuir pelo mínimo, ela vai ganhar um salário mínimo por mês. Não vai pagar a despesa dela de remédio e de qualidade de vida que ela gostaria de ter. Mas nós estamos falando de uma pessoa rara, né? No Brasil. Sim. Ela trabalha com vocês lá? Não, ela não trabalha com a gente. Ela é uma cliente. É uma cliente nossa. A gente que história, hein? É uma história impressionante, porque foram anos, mas mostra que é possível. Você consegue lembrar mais ou menos qual que é a média inicial de investimento dela lá atrás? Cara, eu não sei te dizer essa informação precisa, mas ela poupava cerca de 20%, 30% do que ela ganhava. Então, outra coisa que você acaba dando como liga na minha pergunta, persistência. Persistência. Porque eu já escutei de um colega seu que se você não persistir e não manter como regra, eu tenho um outro investidor que eu converso que fala que não se faz nem caixinha de dinheiro para emergência. O dinheiro tem que ser investido. Vou guardar para uma emergência. Vai que o carro bate, vai que não sei o que aconteça, vai que alguém fica doente. E quantas emergências a gente já passou na vida e resolveu? Exato. Né? E outra coisa, isso já é cultura que eu adquiri
que o dinheiro investido é um dinheiro que você não pode mexer. Não pode. É um dinheiro que não, aspas, não existe para ser usado. Ele é um patrimônio teu lá que vai crescer. Vamos lá. Você passou aí pelos investimentos de risco, baixo risco e tal. Criptomoeda. Opa. Volátil. Bem volátil. Não é palpável. Quem está atrás das criptos? Você entende que a criptomoeda já foi, ou será um bom investimento? É um bom... depende da concentração que você coloca, né, no seu portfólio, mas dentro da sua carteira ali de ações, então imagina, você tem renda fixa, você tem ações, que é você investir em empresas através do mercado de capitais, você tem os fundos, e ali você tem a criptomoeda. E que são eles? São as classes de alternativos, tá? Quando a gente pensa em criptomoeda, a gente tem que entender o que é feito esse mundo, né? E a maior parte do dinheiro da criptomoeda hoje está no Bitcoin. E o Bitcoin, para a gente associar aqui para os mais leigos, ele é igual ao ouro, tá? Só que o ouro digital. E a proposta dele é de reserva de valor, porque existe uma limitação de Bitcoins, só vão existir 21 milhões de Bitcoins, entendeu? Até 2100, mais ou menos, 2100 e pouquinho. E a ideia do Bitcoin é reserva de valor. O Bitcoin ele nunca veio com a proposta de te deixar rico, te deixar milionário. E todas as moedas que vieram com essa proposta, você pode muito bem ver que hoje elas estão próximas de zero. Então... qual que é o fundamento? Eu quero investir em criptomoeda. Vai nos sólidos, entendeu? Pega ali um Bitcoin, pega um Ethereum, que tem uma proposta forte. Não fica inventando moda. Investimento... Que aparece... Quantas criptomoedas tem hoje? Sei lá. Exato. 5 mil, não sei quantas criptos que aparecem. Eu vou muito na filosofia do CEO da Avenue, tá? Não sei se você conhece a Avenue. É uma corretora aí internacional, né, do Itaú. E qual que é a filosofia dele? Se investir está muito emocionante, provavelmente você está investindo errado. É uma boa frase essa. Porque a criptomoeda, eu vou falar um pouco mais dela, de um total, vamos imaginar, dos 100% que você tem investido no mercado, no CDI, não sei o que for, a menor parte vai para cripto. Sim. É que é muito risco, né? É muito risco. É muito volátil. Como a gente começou a conversa aqui, quando você indica uma empresa, você vai investir numa empresa, você tem material para ler, você conhece o balanço da empresa, qual que é o grau de endividamento dela, qual que é o grau dela de faturamento, quanto ela está devendo, quanto ela vai... Né? Eu já discuti algumas ações aqui, em particular, e parecia que era um puta bom negócio e não era. Para quem agora vamos imaginar que o brasileiro já evoluiu, já fez o seu CDI, que você está também fazendo entender, e a todos, que o CDI é bom porque ele paga acima do índice da Bovespa. Isso. O bom investimento, vamos lá, muita gente pergunta, qual que é o melhor investimento? Acho que essa pergunta muita gente faz, né? Para quem está iniciando o leigo, ele fala assim, qual que é o melhor investimento? Posso te falar qual que é o melhor investimento? Lógico. O investimento que te remunera acima da inflação. Proteger o seu poder de compra é o investimento certo para você. Então, nós estamos falando hoje, a taxa Selic, que era 15, caiu 0,25, foi um tombaço, né? 0,25 até parece. E a Bolsa de Valores, ela estava um pouco até semana retrasada, superaquecida por investimentos externos. Sim. Bateu recorde de índice, não sei o quê. O CDI, Selic tem a ver com, de alguma maneira ou outra, você tem que buscar alguma coisa acima de Selic? Não. Não é isso a regra. Eu acho que isso menos importa. Não vai achar, né? Sim. Eu acho que dentro do investimento, quando a gente olha para o que vai valorizar a sua carteira de verdade, é a posição dela. Quais são as ações, os fundos, os CDBs que compõem a sua carteira. E não a rentabilidade. Porque a rentabilidade, você não vai conseguir prever. Você não consegue prever qual que vai ser a taxa de juros daqui 5 anos. E ninguém consegue, pode trazer o melhor economista aqui, ele não vai prever. Não vai resolver. Então, eu acho que você ficar brigando por taxa é você pensar pequeno. Tá. Você deve brigar pelo seguinte. A minha carteira, ela tá bem diversificada em termos de risco. Porque se eu coloco tudo no Brasil, eu estou correndo o risco do Brasil. Eu aceito o risco do Brasil, eu gosto do cenário político aqui, eu gosto de tudo que acontece aqui, da macroeconomia, da inflação, que nos últimos 10 anos foi 50%, ou seja, se meu salário aumentou 50%, eu empatei em poder de compra. Você aceita tudo isso?
Se você aceita, você investe 100% no CDI, investe 100% na bolsa. Agora, se você não aceita, você entende que o arroz, o feijão que você come é commodity, está precificado em dólar, o barril de petróleo está precificado em dólar, deixa eu colocar um pouquinho em dólar. Você é humilde o suficiente para entender que você pode estar errado. E aí você começa a diversificar seu patrimônio. E tendo essa diversificação de patrimônio, você esquece ele. Você tem já espinha dorsal da tua aplicação. Eu sempre gosto de frisar, quando eu estou falando de investimento, para quem... Porque a minha ideia, conversando com você hoje, e quando eu falo de investimento, é que o brasileiro enxerga o investimento não com um crescimento de patrimônio, e não com usar parte do dinheiro do aluguel para investir, porque a ação está legal. O mercado de ações, ele é variável, ele tem oscilações. Você pode estar ganhando, pode estar perdendo, mas recupera. É assim que eu entendo o mercado. Eu estou falando de ações, vamos dizer assim, antigamente se falava blue chips, ainda se fala. As grandes, né? As blue chips. São ações de grandes e tal. Dentro do mercado do Brasil hoje, o que você entende são boas ações para se investir? Não vamos fazer propaganda, mas assim, banco é um bom investimento? Ação de banco? Sim, banco é sólido. Quando você pega a margem de banco, é muito superior. Serviços, em geral, é muito superior. Serviço, né? Comparado com supermercado, farmácia, que você é muito sensível à taxa, economia, sabe? Então, se a economia cai muito, as suas vendas em supermercado caem e tudo mais. Então, eu prefiro estar posicionado em setores sólidos. Então, quando a gente fala de setores sólidos, a gente está falando de energia, a gente está falando de setor bancário, a gente está falando de setor agropecuário. Então, são setores sólidos, entendeu? Agora, a empresa vai depender muito do preço que você está pagando. Tá. Então, assim, nós temos no Brasil bancos e empresas de muitos anos, né? Muitos anos. E eu percebo que elas têm mantido níveis bons de crescimento e tal. E também tem algumas que entram no mercado de ações com muitas promessas. Nós tivemos até alguns momentos no Brasil que teve muito especulador no meio da bolsa lá, lançando ações e construindo petrolíferas, não sei o quê, papapá, era tudo uma grande fumaça. Vamos relaxar um pouquinho. Como é o estilo de vida do verdadeiro milionário? Essa aí vai pegar muita gente, hein? Porque o nosso Brasil emergente, a gente acha que quem é rico é quem gasta, né? Essa é a grande pegada. É quem ostenta, né? Ostenta. Vamos lá. Como é que é o estilo de vida do verdadeiro milionário? Você sabe que existe um livro para isso, né? Não. Milionário Mora ao Seu Lado. Ah, sim. Ok. Dentro desse livro, o autor ele faz uma pesquisa e ele quer descobrir. Ele usa os Estados Unidos, lógico, porque é o lugar que mais tem milionário no mundo. E ele descobre que a maior parte dos milionários estão na classe média. E que na classe alta, nos grandes condomínios de luxo, as pessoas tinham um patrimônio líquido negativo. O que é isso? Ela mais devia do que tinha bens, né? Então, quando você coloca isso você fala, caramba, você se surpreende. Olha, você precisa voltar a fita aqui. Vamos rebobinar a fita como se fosse antigamente um videocassete. Nos Estados Unidos, a maior número de milionários estão na classe média, morando em bairros comuns, tendo carros comuns. Assim, porque assim, eu vou pegar uma coisa no Brasil. Já saiu relatório sobre dívidas de IPVA no Brasil, por exemplo. Os cara que tem Ferrari não paga IPVA, cara que tem Porsche, sei lá, tem o que for, casa não paga IPTU, não sei o quê. Então, assim, quem vê a mansão, o luxo, aquilo tudo, necessariamente não está vendo milionário. Não. Quem vê o cara usando um Giorgio Armani, um sapato, não sei o quê, também não está vendo, pode não estar vendo milionário. Pode não estar vendo milionário. É por isso que às vezes tem cara que vai entrar numa loja para comprar uma Porsche e nem é bem recebido, né? Tá vestido calça jeans, tênis e não sei o quê. Porque vem muito de uma filosofia do Louis Barsi, né? Que é o maior investidor de pessoa física. Ele fala, para você vencer o capitalismo, você tem que vencer o consumismo. Então, eu vou te fazer uma pergunta que é casca de banana. Investir para não usar?
Conta aí. Vou contar. Inclusive, eu fiz uma apresentação agora na segunda-feira Para não no usufruir. empresário. E eu falei sobre isso. O que eu penso sobre dinheiro, né? Porque antes de você começar a investir, você tem que fazer uma reflexão muito honesta com você mesmo sobre dinheiro. Porque muita gente acha que dinheiro é o princípio da felicidade. Sim. E já foi comprovado que não. O que te faz feliz, de fato, é você servir as pessoas. Onde dá pra você servir as pessoas? Trabalhando. Então é ali que você vai encontrar a felicidade, servindo ao outro. Beleza. Então pra que serve o dinheiro? Existe um livro que ele é totalmente contra-intuitivo na maior parte dos livros tradicionais, como O Homem Mais Rico da Babilônia, Pai Rico, Pai Pobre, que é o livro Morra Sem Nada, do Dr. Bill. E dentro desse livro ele fala que o dinheiro mais lhe serve não é para comprar coisas, é para comprar experiências. Inclusive eu fiz a pergunta pro nosso amigo, né? E eu falei assim, o que vale mais agora? Você ter viajado para Disney, agora com as suas filhas, ou 70 anos de idade? Ele falou, não, com certeza agora. E por quê? Porque o tempo dessa memória vai ser muito mais longo do que aos 70 anos. Esse nosso amigo, ele está cultuando memórias. Exato. Principalmente em família. Exatamente. E aí você fala assim, caramba, então se o mais importante que o dinheiro consegue me dar é experiências, então para que eu vou juntar dinheiro? E aí você pega a ideia ao extremo, porque o brasileiro é sempre muito extremista, ou é 8 ou 80, e fala assim, então eu vou torrar todo o meu dinheiro. Não. Você tem que entender que uma pessoa inteligente é uma pessoa que consegue ter duas ideias na cabeça e não tomar partido de uma. Então você entende que o dinheiro lhe serve e você programa como gastar esse dinheiro. Então vamos deixar claro aqui, até para a gente não induzir as pessoas, por isso que eu fiz essa pergunta, não é que investir é uma escravidão que vai te prender a você ser controlado ao que come, ao que veste, a não sei o quê, papapá. Não. O que ele falou agora, que é isso que eu estava buscando. O fato de você ter dinheiro te proporciona experiências. Não é verdade? Não é que não é... Eu posso... Nós estamos falando de um amigo em comum aqui, porque a gente já sabe dessa história. Ele passou por perrengues incríveis. E agora ele está usufruindo do dinheiro para momentos felizes. Ele está tendo o que você talvez... Eu não tive. Eu trabalhei a vida inteira, fui executivo, essa coisa toda. Eu tive pouco tempo com a família no dia a dia. Chegava cansado à noite, essa coisa toda, tal. Esse nosso amigo, ele está fazendo o contrário. E agora ele passou, e daqui a pouco vai para outra. Mas ele não garante para você que quem pagou a conta foram os dividendos. Né? Isso aqui é legal. Vamos lá, vamos piorar a situação para você. Acho que você caiu numa gelada hoje. É uma pergunta que, no meu caso, da minha família e da minha cultura, vale a pena comprar uma casa? Essa é polêmica, hein? É porque a história para trás, sonho é a casa própria. E aí? Com certeza. Tem muita gente que fala assim que... Como você sabe que uma pessoa foi realizada na vida? Você fala, teve a casa própria, tem um carro próprio. É sempre esse padrão, né, de consumo que o brasileiro já tem instaurado como expectativa para todos, né? Para alcançar ali o mínimo de sucesso, vamos dizer assim. E depende, né? Depende muito do que você considera importante na sua vida. Eu falo assim, quando você vai pegar na parte matemática, a coisa talvez ter uma casa não compensa. Mas é a parte emocional. As memórias que você cria com seus filhos dentro daquela casa... Entendeu? Às vezes ali você não quer se mudar, você não tem Mas todas então, as é isso que você está excelente a tua participação, que você deixa essas duas vertentes no meio. O racional e o emocional. Exato. Né? Pode ser que um cara que compra casa própria, emocionalmente, está feliz da vida. Agora, se ele racionalmente raciocinar quanto ele vai pagar aquela casa, quanto ele poderia ter ganho em investimento, ele vai chorar. Sim. Correto? Sim. Porque de verdade ele mora de aluguel, né? Que é a casa do banco. 30 anos. 30 é anos. a média de financiamento. 360 meses, sem poder atrasar uma parcela. Com risco de perder a casa. Pagando 3 vezes em média aí, né? Então... E aí vem aquela conversa de banco. Não, vai pagando as últimas. Vai diminuindo a quantidade de parcelas. E para pagar as últimas? Tem que pagar do mês e a última. São valores diferentes, são. Então, assim... O que define comprar uma casa própria, você acha que é a questão mais emocional? É emocional. Tá, você como está no meio de investimento, se chegar um cara lá
com você dizendo assim, olha, eu tenho R$1,5 milhão disponível. Eu quero comprar uma casa ou faço um investimento? Você tem resposta para isso? Eu tenho uma resposta com base no que ele considera importante na vida dele. Se ele acha que ter uma casa é importante porque ele quer ter um canto dele, ele quer personalizar a casa dele, ele quer criar memórias com os filhos dele, a decisão é a casa. Não existe verdade para todo mundo. Não é que é ruim nem bom. Não é, é o que você quer. É o que você quer. Entendeu? Agora, se ele acredita que a liberdade... Porque no final do dia, vou ser bem honesto com você, Zé, todo mundo está gastando dinheiro, até quem está investindo. Porque quem está investindo está comprando liberdade. Então, todos nós estamos gastando dinheiro. Sim, o dinheiro circula, né? Exato, todos nós estamos gastando dinheiro. Então, o que você considera mais importante? A liberdade ou ter um imóvel que no final não é seu, que no final você vai continuar, mesmo que você quite com o banco, você vai continuar pagando e pro se o governo. filho crescer, ele vai embora? Então, se você considera isso importante, faça a decisão do imóvel. Então, eu entendi. Quer dizer, não é pecado comprar casa própria, não é um mau investimento. Depende do seu estado de espírito. Né? Se você for racional, você vai pensar sobre várias possibilidades. Se você for emocional, se acredita que é um conforto espiritual, um conforto de família, de aquilo que você falou, criar memórias, legal, vai lá e compra. Não é errado. Sim. Certo? Mas quando você fala só no investimento, se o cara só no investimento, é mais sentido investir, esquecendo o emocional. Né? O cara provavelmente racional não vai comprar casa própria. Ele vai falar, com o dinheiro do dividendo eu pago aluguel, não sei o quê. Exato. É interessante isso. E até para quem quer investir em imóveis, né? Isso também é uma cultura que eu vejo muita gente hoje que tem muitos aluguéis. E fora aquilo que você falou, que a legislação brasileira também mexe muito. Agora ter muitos aluguéis é problema, né? Provavelmente pelas novas legislações. Exato. Aí, vai ser problema. Vai ter imposto de renda sobre aluguel, uma coisa assim. Eu sei que tem umas coisas assim. E antigamente, na época do meu avô construía as casinhas para alugar. E aluguel era renda. Hoje eu não sei se as pessoas fariam a mesma coisa. Como é que se monta uma carteira de investimento? Parece uma pergunta difícil, né? Mas olha, eu acho que para muita gente é uma pergunta muito difícil. Eu acho que para a gente chegar nesse ponto de como monta uma carteira de investimentos, a pessoa tem que passar pelas fases, né? Do qual a gente conversou ao longo desse podcast. Uhum. Então, entender o que é importante ela guardar dinheiro. E não necessariamente ela guardar dinheiro, investir o dinheiro, ela vai carregar esse dinheiro para sempre e nunca vai gastar. Ela entende que vai existir momentos do qual ela está se preparando para gastar esse dinheiro de uma forma melhor no futuro. Então, ela entendeu. E ela falou, não, faz sentido, eu quero isso para minha vida. Mas tá bom, como que eu monto uma carteira de investimentos? E parece uma resposta difícil, mas não é. É bem óbvio, para falar a verdade, porque quando você pensa assim, quais são as maiores empresas do Brasil? Uhum. Você vai pensar assim, Petrobras, Banco do Brasil, né? Você vai pensar em empresas de energia. Então fica claro onde você tem que colocar o seu recurso. Você tem que colocar o seu recurso nessas empresas. Pensa nas maiores empresas do mundo. O celular provavelmente de alguma das pessoas que estão nos assistindo pode ser a Apple. Dá para você investir na Apple. Da mesma forma que você consome, você pode investir. Então é muito óbvio quando a gente pensa em montar uma carteira de investimentos, porque é só atrelar o nosso consumo. Atrelar o que a sociedade consome, porque provavelmente essas empresas vão ter os maiores lucros, os maiores faturamentos, e você posicionar o seu capital lá. Então, quando a gente pensa como monta uma carteira de investimentos, a gente tem que pensar primeiro na necessidade da pessoa em liquidez. Tá? O que é liquidez? É a velocidade que você transforma o seu investimento em dinheiro. Então você tem que entender esse princípio. O quanto que eu posso não precisar desse dinheiro. Tá bom, eu tô disposto a não ver esse dinheiro mais, eu quero só ver ele na minha aposentadoria, eu quero só ver ele daqui a 20 anos, então beleza. O tipo de alocação vai ser diferente. Tá? E você tem que entender que é aquela coisa, vestir a camisa da humildade, entender que você pode estar errado. Você pode estar errado. E entender isso é você não colocar 100% do seu dinheiro em nenhum lugar. Não coloque 100% do seu dinheiro em renda fixa, não coloque 100% do seu dinheiro em renda variável, não coloque 100% do seu dinheiro no Brasil. E é isso que você vai fazer. Você vai criando a sua carteira, pensa numa pizza e pensa nos pedaços da pizza. Legal. Você vai fazendo isso. Você foi conduzindo essa resposta e eu fui fazendo aqui uma montagem, uma metáfora que eu gosto. Quando eu estou com dor, uma queixa no meu corpo, eu procuro quem? Um médico. Quando eu não sei investir, quem que eu devo procurar? Uma assessoria de investimento, estou certo? Certo.
Nós já começamos a conversa aqui dizendo que o banco, às vezes, não é o melhor orientador para investimento. Está errado? Não. Eu tenho conta em banco, hein? Não vou fechar minha conta não, hein? Por favor. Eu só estou tentando falar com... Eu tenho perto aí de 100 mil visualizações de meus podcasts e eu consigo atingir um público que eu considero bom e sempre dentro de qualidade. Então, eu também tenho que falar as coisas que eu acredito e que eu acho certo. Procurar uma assessoria de investimento. Eu estou falando com um credenciado da XP aqui, que é uma ótima corretora, mas não é só ele. Eu não posso... Ele não está aqui patrocinado, ele está aqui como convidado. Então, eu posso falar para vocês que se informem, vão atrás. Agora, tem que guardar dinheiro, certo? Certo. Você tem uma ideia quanto guarda? Eu ganho, vamos lá, um cara ganha 3 pau por mês. Quanto você acha que ele deve guardar de dinheiro dele? Primeira coisa é desvincular a ideia de guardar mensalmente. Desvincular. Desvincular. Tá. Você deve sempre pensar em aporte anualizado. Por quê? Porque muitas vezes, a maior parte das pessoas... Em 12 meses tem um aporte... Exato. Tá. Porque a maior parte das pessoas pensa assim, início de ano, ele vai ter IPTU para pagar, IPVA. Então, muitas vezes ele vai pressionar ele ali financeiramente, não dá para ele meter uma média de aporte de 300. Por mês. Exato. Tá. Então, você tem que pensar num aporte anual. Muitas vezes ele tem um 13º salário, ele vai ter algum bônus da empresa. Então, um aporte anual faz mais sentido. E tira aquela ansiedade, caramba, esse mês não deu os 10%, não deu os 20%, o cara pensa que ele está fazendo errado. Então, primeiro você pensa nisso. Depois você pensa o quanto que você quer guardar. E o quanto que você quer guardar para você poder investir depende de onde você quer chegar. Certo? Então, eu quero ter uma renda de 10 mil reais. O que 10 mil reais compra hoje, né? Não é o novo R$1.000 salário mínimo do futuro. Você deve ter esse plano. Você tem esse plano, você vai saber o quanto que você precisa guardar então por mês. partimos do pressuposto que 1, procurar uma assessoria de investimento. 2, conhecer teu plano. Né? Saber o que você quer. Porque você pode, eu quero ter meu primeiro R$1 milhão, mas você tem algum objetivo para isso? Não, é uma conquista que eu quero ter. Isso não é um objetivo. Sim. Né? Eu quero, sei lá, fazer uma viagem de navio pelo mundo, aí, não sei o quê, papapá. Tem vários motivos que você pode usar. Agora, quanto você ganha não é o fator decisivo para investir. Nós já falamos um pouco sobre isso. Não precisa ser rico para investir. Eu não sei se citou o exemplo da faxineira. Você acabou de deixar mais uma dica. Não é aquela coisa de se comprometer com um valor fixo mensal, 10% da minha renda. Que tem mês que é bom, tem mês que é ruim, tem mês que é curto, tem mês que é longo, tem mês que tem IPVA, escola das crianças, não sei o quê. E no Brasil nem todo mundo tem PL, né? Tem lá o 13º, não sei o quê. E tem as eventualidades. Então, você acha que o compromisso de quem quer fazer algum plano financeiro é garantir no ano ele faça aportes. Exato. Num valor que ele decidiu. Que ele entender que dá para fazer. Exato. Não, senão ele vai ficar se cobrando, puta, não pus dinheiro lá, não sei o quê, para deixar de ganhar. Não funciona assim. A regra é ter compromisso. Legal. É assim, você falou no comecinho sobre fundos imobiliários. As pessoas não sabem, mas você pode ser sócio de shopping, né? Exato. Você pode receber... Você tem 1 metro quadrado do shopping é seu e você nem sabe o que você fez. São os fundos imobiliários. As pessoas não sabem o que é isso, na maioria. Eu estou falando sério, porque, cara, quantos por cento de brasileiros investem na tua conta, investem em mercados mais sofisticados, não poupança, nada disso? É 5%? 5%. 5%. De 200 milhões de habitantes, 5% estão ganhando dinheiro, estão valorizando o seu patrimônio. Sim, esse 5% ainda é um número bem subestimado, tá? Porque 5% a gente conta os CPFs que estão em bolsa, né? Mas quem investe de forma recorrente? Aí já tem uma queda aí significativa dentro desses 5%. Nós estamos falando abaixo de 5%. Abaixo de 5%. Então, assim, senhor, alguma coisa não está funcionando direito na cabeça do brasileiro. Se você pensar 5% de, vamos colocar 200 milhões de habitantes, mais ou menos, já é uma insignificância. Ok?
Se você pensar o sistema financeiro indo contra você, você paga muito caro para viver. E você acaba não criando o seu patrimônio. Você acaba realizando o sonho dos outros. Complicado. É assim, eu converso com pessoas que têm negócios e falo como é difícil você ter um negócio, contratar funcionário, pagar os impostos e ainda pensar em investir. Porque o sistema financeiro, o próprio governo, ele investe na gente, né? Quando você fala em CDB, para quem não sabe, CDB você investe, você empresta dinheiro para o banco. Quantos por cento? 1%? Um e pouco? Eu uso sempre a média histórica, que é 11%, né? Para não ficar se ao baseando ano, na ao taxa. ano. 11% ao Mas ano. te cobra ao ano, quando você vai pedir emprestado para o banco, ele te cobra quantos por cento ao ano? Uma enormidade, né? Vamos falar um mês, vai. Se você pegar, a gente remunerar 1% ao ano e alguém pedir aquele dinheiro emprestado para o banco, ele vai cobrar 12%, 15%, mais ou menos isso. Né? Sim. E te paga 1% só. Então vamos ser francos aqui, no sentido de eu deixar bem claro para o público. Não existe amor fraternal no sistema bancário. Não existe. Você é muito bem querido nas agências, você vira VIP nas agências, ganha cartões de milhares, blá, 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 blá. E quando você tiver dinheiro lá dentro. Dinheiro é isso. Mas vamos pensar sempre no brasileiro, ele ali sozinho, o dinheirinho dele, podendo fazer patrimônio. O que valoriza uma carteira de investimento? Bom. Você vai entrar na universidade? Vou entrar. Bom, o que eu quero falar é, primeira coisa, você entendeu, né, a importância de investir. Aliás, não é importância, é obrigatório. É obrigatório, é uma conta, igual o boleto que você tem que ter da educação ali do seu filho, se você quiser que ele se dê bem na vida, você tem que ter um boleto para si mesmo, para você não depender de ninguém. Olha, cara, eu estou muito feliz de ter trazido você aqui, que você está dando uns insights muito interessantes. Você paga o boleto de condomínio, paga o boleto de PTU, você paga o boleto da Casa Bahia, paga o boleto do seu cartão de crédito, paga o boleto da luz, e não paga o boleto para você. E esse boleto tem uma vantagem. Você paga quando você quer. E você pode distribuir ele em 12 meses. É muito inteligente, é muito interessante. Põe um boleto. Cara, se você não pagar IPTU, você perde sua casa. Exato. Se você não pagar condomínio, você perde a sua casa. Agora, se você não pagar o boleto para você, você deixa de ganhar. É tão... Por favor, senhores. Tem que ter essa conta. E os países desenvolvidos já têm essa conta. Você vê que, em média, o americano adulto ele investe 70%. 70% da população adulta investe, né? Aí você pega o chinês. O chinês, 60% é poupança do ganho dele. Então, todo mundo faz isso, né? Os países desenvolvidos. E por que a gente não faz? Mas aí, exatamente. O Brasil é um país desenvolvido que remunera o capital muito bem. Uma taxa desse tamanho, mas o capital estrangeiro. Boa parte do dinheiro que está na Bolsa hoje, se me corrija se eu estiver errado, não é nacional. São investidores externos que estão aqui. Isso assusta. Mas o que valoriza uma carteira de investimento, então? O que valoriza uma carteira é simplesmente a valorização natural dos mercados, que vai acontecer. Tá? Por quê? Porque você tem ciclos de mercados, a taxa de juros ela nunca vai conseguir estar em patamares altos por tempo suficiente, porque isso sufoca as empresas. Tá? Então você pensa, você tem uma construtora que ela pega um crédito e esse crédito ele vai encarecer o apartamento na ponta final. Se continuar assim por muitos anos, ninguém compra imóvel, a construtora quebra, a gente tem uma... Aí é um efeito um atrás do outro, dominó, começa a ter desemprego e o governo, inclusive, cai a arrecadação. Então não é interessante para ninguém. Então, o governo, quando ele arruma o fiscal, você tem espaço para você corrigir a taxa de juros e melhora a economia. Traduzindo, vamos lá, vamos ser bem sinceros aqui para quem é leigo. Esses ciclos que acontecem naturalmente de mercado, que você não precisa entender a fundo e você só precisa refletir que eles vão passar e sempre vão acontecer, crises vão existir, momentos de oportunidade vão existir, eles vão valorizar sua carteira naturalmente. Você não precisa fazer nada, você só precisa estar bem posicionado num ativo legal, num ativo bacana, num ativo que tem fundamento. Ok, isso é importante também deixar claro. Onde seu dinheiro está, né? Onde seu dinheiro está. Porque quando a gente fala que investir, não é investir à torta à direita. Sai por o que ouviu, porque leu uma notícia, não sei o quê, até matéria paga, não é isso.
É o que eu falei, quando eu estou com problema de saúde, eu procuro um médico. Quando você está pensando em investir, procura uma assessoria de investimento. Eu acho que isso é um caminho muito mais tranquilo. E corretoras sérias, né? No caso aqui, estou com um credenciado da XP, que é uma corretora séria. Existem outras. É engraçado, assim, quando eu falo que eu tenho, vamos supor assim, vamos pegar o seu Raimundo, que ele tem 1 milhão de patrimônio. Aquilo não é todo dele? O patrimônio não é todo do cara? Não. Não? Não. Uau! Os caras têm 1 milhão, uma parte não é dele? Não é dele. Eu vou explicar esse conceito. Se cria muito glamour em cima do dinheiro que a gente sabe que não é. Né? Tanto a glamorização em termos da felicidade que o dinheiro consegue te proporcionar, quanto em todo o egocentrismo que envolve o dinheiro. Então o dinheiro ele só tem 2 fins. Ou você gasta tudo, ou você passa para a próxima geração. A forma como você pensa em patrimônio, você deve pensar igual o relógio Patek Philippe, do qual você passa para a próxima geração. Então, todo aquele dinheiro que você tem, ele não é seu. Até quando você investe, e você separa um momento para você começar a gastar aquele recurso, você não pode gastar 100% dos seus dividendos. Você sempre vai ter que ficar reinvestindo. Então, o dinheiro ele nunca é seu. E ter isso de forma clara protege o patrimônio que você construiu. Porque se você, vamos lá, você pega, tem 1 milhão de reais, acumulei o tão sonhado 1 milhão de reais. Opa, me rende aqui por volta de 10 mil no mês. Eu vou pegar os 10 mil reais e vou gastar todo esse dinheiro. Em 10 anos, o seu poder de compra de 1 milhão caiu para 500 mil. Ah, entendi. Então você deve sempre preservar o seu patrimônio. Não é que ele não é seu, ele é seu, mas tem que ser bem usado. Tem que ser bem usado. Isso. Porque senão você começa a destruir valor do que você guardou pela inflação. Entendeu? E o dinheiro ele não é seu pelo simples fato. Se você pensa que se você vai passar esse recurso, assim como você passa um Patek Philippe, você deve se preparar para isso. As maneiras que você vai passar esse dinheiro para a próxima geração, para você poder passar essa filosofia do dinheiro que no final é para colher experiências. Então, você vai ter seus filhos ali usando aquele dinheiro para colher experiências e assim vai. Você vai criando uma geração mais próxima atrás da outra. Olha, você tem uma postura de financista, vamos chamar assim, de assessor de investimento, muito humanizada. Né? Você fala muito em família, filhos, aquela coisa toda, emoção, racionalidade. É interessante, porque eu já conversei com, além do nosso amigo, outras pessoas ligadas a isso, onde o dinheiro era quase que o objeto de desejo. Né? As pessoas não veem direito o que o dinheiro proporciona. Nessa geração, na geração futura e na que virá. É porque, pensa assim, o que todo mundo quer atingir na vida? Não é sucesso, né? Quando você fala assim, você quer sucesso. Mas sucesso não é relativo? Lógico. Mas quem tem mais tempo é bem sucedido em qualquer área que definiu. Não importa se é família, se é trabalho. E para você ter mais tempo, você tem que ter mais dinheiro, porque o dinheiro compra a sua hora. O dinheiro compra a sua hora, hein? Isso eu vou botar um quadrinho lá em casa. É isso aí. Dinheiro paga o relógio. Não ter dinheiro no futuro quer dizer que eu vou para falência? Bem provável. O pessoal aí da geração Z que está me assistindo... Vamos traduzir bem essa frase aí. O pessoal da geração Z que está me assistindo é bem provável, porque hoje a gente vai ver uma inflação cada vez mais alta. Tá? A tendência é essa. A leitura hoje do mercado leitura é essa. É só você pegar, por exemplo, a dívida do governo. A maneira que ela cresce. A maior parte da dívida do governo, só para vocês entenderem, pessoal, ela é pós-fixada. O que é isso? Ele está pagando a taxa atual, que é 14,75, só que é de curto prazo. Ou seja, isso enrosca qualquer governo. Diferente dos Estados Unidos, que ele paga uma taxa baixa, ou seja, já travada, e são títulos de 10 anos. Então, aí muita gente fala assim, mas a dívida dos Estados Unidos passa de 100% do PIB. O que é isso? Trilhão, né? Trilhão. Tá bom, passa, mas é uma dívida planejada, travada numa taxa e títulos de 10 anos. A nossa, ela é depende da taxa do mercado e ela é de curto prazo. Traduzindo, a gente corre um grande risco do governo não ter dinheiro para pagar. E quando ele não tem dinheiro para pagar, ele não pode não pagar a dívida pública. Sabe por que ele não pode? Porque os bancos são os maiores detentores da dívida pública, seguido dos fundos de pensão. Sabe um relatório do IPTU hoje que um dos bancões aí está em primeiro lugar devedor do IPTU.
Caramba. Então você vê. Então, o governo não pode. Então, o que, que ele vai fazer? Apertar o botão, Casa da Moeda, e imprimir dinheiro. Isso é inflação. Então, a tendência é a inflação aumentar. A tendência é o mercado ficar mais difícil. A gente vê isso com inteligência artificial, a gente vê como... E simulações todas que vocês veem, o Brasil, assim, nós estamos pegando o futuro e o presente e projetando. Já tem uma bomba relógio armada aqui na frente, né? Já tem lá. Porque eu conversei com... Eu tenho um canal, um pedaço do meu canal aqui, INSS. Diz que o rombo do INSS é 300 bilhões. Sim. A conta não fecha. Não fecha. E 30% desse dinheiro arrecadado o governo pode destinar para quem ele quiser. Entendeu? É complicado. Agora, eu acho que você tem muita coisa para entregar, cara. Eu vou te deixar 2 perguntas para você depois caminhar para o seu encerramento. Para que serve o dinheiro e o que é um assessor de investimento? Vamos lá. Eu acho que quando você faz essa pergunta, muita gente que nos assistiu até aqui já entendeu para que serve o dinheiro. Ah, sim, a gente tentou chegar aí, né? Para acúmulo de experiência. Então, você de casa aí, você vai investir, não é para você virar o mais rico do cemitério. Você vai investir para você proporcionar boas experiências para você mesmo e para sua família. Ah, como que eu vou chegar nisso? Você consegue usar o assessor de investimentos, você consegue aprender um pouco no YouTube, fazendo uma leitura ali de algum bom livro, e você vai chegar nessa conclusão. É fácil. Já ficou óbvio aqui o que é investir. Você monta uma carteira e espera. Acabou, ponto final, não existe. Além disso, ficou emocionante demais, você está fazendo errado. Essa é outra frase. Lembre-se. Você é muito bom de frase, eu acho isso muito legal. Carlos, eu sempre fico chateado porque tem alguns podcasts que eu não gosto de encerrar. O teu assunto, a maneira que você conduz o assunto de uma maneira muito humana, eu não vi em você nenhuma cara de vamos investir. Não, você quer ensinar, você está disposto a ensinar e você vive nesse meio. E você sabe que nós estamos falando com 5%, sem descontar lá os que nós estamos falando em 3%, talvez, que investem no Brasil. Você tem um mundo de pessoas que estão gastando dinheiro para sobreviver. E ninguém está pensando em montar um patrimônio. Porque a real do brasileiro, aquele que paga INSS pelo mínimo, vai se aposentar com salário mínimo. Eu tenho amigos meus que se aposentaram autônomos, são profissionais liberais, se aposentaram e não pagam o condomínio, não conseguem pagar o condomínio do apartamento que moram, pela grana que receberam trabalhando. Estão trabalhando. Não montaram uma carteira, não montaram um colchão, não montaram um futuro. Então, assim, resumão da ópera aqui. Eu vou deixar você, por favor, fazer um resumão do passo. Nós nem falamos em criptomoeda, que passamos por criptomoeda. Tem muito assunto para falar sobre isso. Mas vou deixar você fazer um resumão. Quem quer começar a investir? Primeiro passo. Primeiro passo é você tornar isso prioridade na sua vida. Definir prioridade. Prioridade. Segundo passo é você baixar a conta numa corretora ou no seu próprio banco que você já tem, que ele já fornece investimentos. Você começa por lá para você começar a entender. Não adianta, pessoal, se você não... Vamos imaginar o cozinheiro. Você quer cozinhar, você nunca cozinhou, vai dar errado. Vai dar errado. Vai dar errado. Nem com receita vai. Exato. Então, se você que está começando, vai de CDB, LCI, que é você emprestar dinheiro para banco. É bem simples, você não vai ter nenhum risco de você perder dinheiro, tá bom? Então, você começa por lá e você vai se orientando. Qual que é a melhor forma de eu fazer? Porque pensa numa academia. Tem gente que treina sozinho. Tem gente que só consegue treinar com personal. Se você só consegue treinar com personal, procura um assessor de investimento. Se você sabe, eu dou conta do recado sozinho, então vai se qualificando, vai estudando e você vai aprimorando. O que você precisa entender como terceiro passo é que não adianta criar moda na sua carteira de investimento. Compra as coisas lá, cria espinha dorsal, que a gente fala. Então, eu vou alocar 25% de CDB, 25% nos Estados Unidos, 25% em ações brasileiras e 25% um pouco em cripto. Acabou, não mexe, vai embora, vai só aportando, foca no aporte anual e chega naquele objetivo lá, se é 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões. E é isso, não tem muito mistério. Carlos, eu queria que você assumisse um compromisso comigo. Você volta. Opa! Eu tomei uma decisão aqui agora, enquanto nós estamos conversando, baseado no nosso amigo e você, em fazer o Zé Café Investimento.
Porque eu bato em algumas teclas. Por exemplo, uma outra tecla que eu bato, Zé Café Saúde, é a prevenção da saúde. O brasileiro também não vai no médico, só vai quando passa mal. Por isso que o pronto-socorro está cheio e o hospital está vazio. E pronto-socorro para tirar dor, para não sei, mas não vai descobrir, pesquisar o problema, não sei o quê, papapá. Então eu estou avisando aqui aos meus inscritos que o Zé Café vai ter mais um nicho, que é Zé Café Investimentos. Nós precisamos aprender a investir. E olha, te juro por Deus, eu queria espremer esse menino muito mais do que eu espremi. Mas o assunto é tão amplo, é tão vasto, existem tantas abordagens diferentes. Por exemplo, ele citou aqui, ficou no ar, dá para investir nos Estados Unidos. Sem ir para os Estados Unidos, investe aqui. Dá para investir em dólar, dá para investir no Google, dá para investir na Meta, dá para investir na Microsoft, onde você imaginar. Né? E só para dar uma amarraçãozinha final, o Brasil está numa situação em que a inflação vai subir, a dívida está aumentando, e as empresas do Brasil, 600 pelo menos é o número mais ou menos oficial, já foram para o Paraguai. Mão de obra está difícil de arrumar no Brasil. Então, assim, nós vivemos num país que, no meu modo de ver, eu não estou querendo polemizar, mas é a minha opinião pessoal, que quer ser paternalista. O Brasil não precisa de programa social. Ele precisa de emprego. Precisa de indústria. Não podemos depender só do agro, só de commodities. Não podemos viver disso. Temos que viver de indústria, de empresa, de produzir. O maior país do mundo, a maior riqueza do mundo estão aqui. Mas isso é um protesto velado meu, que eu quase, se eu me soltar aqui, eu sou capaz de falar coisas da minha opinião pessoal. Mas é assim, Carlos, desculpa, eu deixei de perguntar alguma coisa que você queria colocar, falar da tua empresa, onde está a Verso. Bom, hoje eu deixei teu Instagram disponível aí, já vai aparecer. Bacana. Hoje, como eu disse no início do programa, a Verso é o maior escritório, um dos maiores escritórios de investimentos dentro da XP. A gente tem mais de 10 mil clientes, 6 bi sobre custódia, né, que é a somatória do dinheiro dos nossos clientes. 5 filiais, estamos em Santos, no Praia Mar, Corporate, e espalhados aí pelo Brasil. Né? O nosso trabalho é um trabalho de... Eu vou te visitar lá, cara, porque eu vou muito à Praia Mar ali no Corporate. Depois a gente vai trocar no WhatsApp, vou lá conhecer a estrutura, porque é muito interessante isso. Diga lá. Bom, então é isso. O nosso trabalho ele foca em ser uma assessoria patrimonial. Então a gente busca trazer soluções inteligentes para os nossos clientes. Você quer crédito? Qual é a melhor maneira de fazer isso? Você quer investir? Qual é a melhor maneira de fazer isso? É responder perguntas e dúvidas que você tem desde que você nasceu e começou a pensar sobre dinheiro. Não é, cara. Você está falando... Eu preciso parar. Eu já vim aqui assim... Pague o mínimo no seu cartão. Já me veio essas perguntas. Outro dia, alguém quis parcelar fatura do cartão de crédito, a taxa de juros era 15,5% para parcelar a fatura. Meu, nada paga isso, nenhum investimento vai te pagar isso. Sim. Então, chega desse assunto. Tem 2 assuntos que me deixam malucos, investimento e INSS. Porque parece que o Brasil não quer, o brasileiro não se liga nisso e precisa entrar isso. Olha, hoje o Brasil joga com a França, nem sabia, joga 3 horas da tarde. Saiu da minha rota, saiu do meu radar. Não estou preocupado com a seleção brasileira, preocupado com o Brasil. Então, Carlos, muito obrigado. Obrigado mesmo. Você abriu uma porta aqui que realmente merece muito mais cuidado. Assim como eu dou para a saúde, eu acho que tem que dar para o investimento. Então, hoje está inaugurado o Zé Café Investimento. O Beto vai voltar. Esse meu amigo aqui, que a gente mencionou, nosso amigo, vai voltar aqui também. Eu não vou dar colher de chá divulgar ele aqui, não, porque ele já divulgou ele bastante. Então, brincadeira. Hugo Campanha, para quem quiser saber. Pesquisem no Google. E Versus XP, uma ótima impressão da pessoa que está aqui comigo, o Carlos. E aí, podcast Zé Café, preocupado com as pessoas que escutam isso aqui. A ideia é informação de qualidade. Eu não vou fazer polêmica já me diz, faz polêmica, leva política, leva não sei o quê. Não, eu vou crescer organicamente, por isso que eu peço, se inscrevam, participem, divulguem, clique lá nas notificações, porque essa é a preocupação do Zé Café Podcast. Tá bom? E assim se encerra mais um podcast Zé Café. Muito obrigado e até a próxima.